Muito bem, irmãos, obrigado. Podem se sentar. Agora sim, vamos ao nosso tempo de pregação nesta manhã. Dizer que é um privilégio, de facto, estar com cada um de vocês para juntos sentarmos e estudarmos um pouco da palavra de Deus. E, irmãos, permitam-me começar com uma história real. Talvez os irmãos brasileiros se vão lembrar e recordar mais esta história, mas no ano de 2019, no Brasil, morreu um famoso apresentador, mais conhecido por Gugu Liberato. Não sei se já ouviram falar desse homem. Era um homem muito conhecido ali no Brasil, não só apresentava, como era ator e acho que também cantava. Era um homem que tinha até raízes portuguesas. Os pais dele são portugueses. Mas na sequência da sua morte, então muitos canais e apresentadores, amigos, aproveitaram o momento para lhe prestar homenagens. Mas uma homenagem em particular ganhou destaque e não foi talvez pelos melhores motivos. Trata-se da homenagem feita por outro apresentador e também ator brasileiro chamado Rodrigo Faro. Esse homem, no seu programa de televisão, na altura, na TV Record, ele mostrou-se durante o programa de homenagem a Dudu Liberato, mostrou-se sempre muito emocionado, chorando o tempo todo no programa, realmente comovido pela homenagem que estava a ser feita ao seu amigo. Ele mostrava uma postura de profunda consternação. Mas a meio do programa, não é, irmãos? Como nós bem conhecemos, Rodrigo Faro anunciou que eles iam fazer uma pausa e iam apresentar um anúncio. O programa ia para intervalo. E então foi precisamente neste momento que surgiu a maior polémica. Ao anunciar o intervalo, Rodrigo Faro, como às vezes acontece aqui com os microfones, pensou que as câmaras já estavam desligadas, que os microfones já estavam desligados, e ele, todo emocionado, com lágrimas e tudo mais, virou-se para o realizador e perguntou: como é que está a audiência? Como é que está a audiência? Quantas pessoas estão a ver-nos? O momento gerou críticas severas. Como devem imaginar, Rodrigo Faro foi acusado de falta de sensibilidade e de fingir uma emoção que ele não tinha. A sua credibilidade ficou afetada. Aquilo que parecia uma homenagem genuína a um amigo falecido passou a ser visto como mais um instrumento para gerar números na guerra da televisão. Ao final, parecia que este apresentador só queria saber de uma coisa: quantas pessoas nos estão a ver? E, irmãos, na passagem que nós iremos estudar hoje, somos também confrontados com uma preocupação sobre números. Uma pergunta que alguém faz e que recebe de Jesus uma resposta, e quero desde já que prestem atenção. Essa resposta deve deixar-nos a todos nesta manhã em estado de alerta. A resposta que Cristo dá e que nós já vamos ver de seguida deve deixar-me a mim e a ti em estado de alerta, independentemente da nossa condição. Então vou pedir, por favor, que possam abrir comigo as vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, vamos ao capítulo 13 de Lucas. Lucas 13, e vamos ler os versos 22 a 30. Lucas 13, 22 a 30. Diz o seguinte, essa passagem das Escrituras: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: eu não sei de onde vós sois.
Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Senhor, que a exposição da Tua palavra nesta manhã seja, Senhor, fiel. Rogo que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa de facto transmitir a nós, através da Tua palavra, aquilo que foi transmitido através deste livro. Senhor, que sejamos confrontados com a Tua palavra e que os frutos sejam produzidos de acordo, Senhor, com a necessidade espiritual de todos aqui presentes. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Amém. Irmãos, este texto confronta muito daquilo a que o cristianismo moderno nos habituou. Reparem, nós vivemos numa época em que o Evangelho é frequentemente apresentado como algo simples, rápido e quase automático. Nós vemos por aí igrejas, pessoas que dizem para seres um crente só tens de repetir esta oração, levantar esta mão, assinar este cartão e pronto, estás dentro. Mas aqui em Lucas 13, Jesus fala de uma forma diferente. Ele não diz, é fácil entrar. Mas ele diz que nós devemos esforçar-nos por entrar pela porta estreita. Ele não diz, todos irão entrar de forma natural. Mas ele afirma que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, reparem no contexto desta conversa. Desde Lucas 9, mais concretamente no versículo 51, Jesus caminha resolutamente para a cruz, para Jerusalém. Cada passo que ele dá aproxima-o da cruz. O verso 22 que acabamos de ler lembra-nos precisamente disso. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Reparem, o ritmo parecia calmo. Jesus ensina, conversa, caminha de aldeia em aldeia. Mas Jerusalém paira sempre na narrativa. E é neste contexto que alguém no meio da multidão que normalmente o seguia faz esta pergunta, a lembrar o Rodrigo Faro: Senhor, são poucos os que são salvos? Reparem, é uma pergunta sobre números. Talvez essa pessoa visse que aqueles que fielmente seguiam a Jesus eram de facto poucos, apesar de Jesus ter sempre uma grande multidão a segui-lo. Aqueles que eram fiéis, que tinham de facto entendido a mensagem, talvez pudessem ser poucos. E ele faz esta questão: Senhor, são poucos os que são salvos? Talvez esta pessoa fosse um judeu que pensava que ele já estava dentro por causa da sua herança nacional. Nós não sabemos, mas nós sabemos o que Cristo respondeu. Essa pergunta sobre números, Jesus recusa-se a ficar somente neste plano teórico. Ele não vai responder poucos, ele não vai responder muitos. Em vez disso, ele transforma esta pergunta numa confrontação pessoal. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É como se Jesus dissesse: a questão, meu amigo, não é quantos entrarão. A questão aqui é: entrarás tu? Entrarás tu no meu reino? E esta pergunta deve continuar a ressoar no nosso ouvido ao longo desta manhã. Entrarei eu? Entrarás tu no reino de Cristo? Esta é a pergunta mais importante para nós nesta manhã. Portanto, com isto em mente, irmãos, eu queria propor-vos, eu penso que não vamos conseguir terminar, já falei com o pastor Mário para me deixar continuar num domingo seguinte se não conseguimos terminar. Vamos ver três verdades sobre o reino de Deus para tu considerares, para tu pensares se realmente entrarás nele. Três verdades sobre o reino de Deus
para considerar se realmente entrarás nele. Irmãos, a primeira verdade nesta manhã para considerares sobre o reino de Deus, para considerares se de facto entrarás nele, a primeira verdade é: só entra quem se esforça. Só entra quem se esforça. Leiam comigo novamente Lucas 13, 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, a resposta de Jesus é de facto surpreendente. Jesus, à pergunta sobre números, responde com um imperativo pessoal: esforçai-vos por entrar. É uma ordem. E a força desta resposta pode-se perder facilmente na nossa língua, no português. Reparem, a palavra que Jesus aqui usa é a palavra grega agonizomai. Basicamente é a raiz da palavra que nós usamos hoje em dia para agonizar ou agonia. Penso que todos entendem o que Jesus está aqui a dizer. A palavra esforçar é agonizar. Lembra, agonia era um termo usado no mundo atlético, no mundo militar, no mundo competitivo do primeiro século. Descrevia o atleta que luta até ao limite, do soldado em combate, do homem que emprega toda a sua força numa batalha. E Jesus escolhe deliberadamente essa palavra para descrever a entrada no reino de Deus. E isso, irmãos, destrói imediatamente toda a ideia de um cristianismo superficial, de um cristianismo automático, de um cristianismo meramente cultural. Portanto, não é um convite suave, não é uma sugestão que Cristo está aqui a fazer, é uma ordem direta. Mas antes de avançarmos, é muito importante, nós precisamos aqui resolver uma tensão que é imediata no texto. Porque se não o fizermos, tudo o que eu vou dizer a seguir pode ser mal entendido. Irmãos, quando nós vemos aqui que nós devemos esforçar-nos, nós não estamos a falar da nossa salvação. Reparem, a graça vem primeiro sempre. Este esforço, esta luta, este agonizar, não é para ganhar a salvação. Nós não podemos nos deixar enganar. Não é para merecer a entrada no reino. Não é para convencer a Deus a abrir a porta pelo teu desempenho. Paulo é absolutamente claro ali no livro de Efésios, nos versículos 8 e 9. Que foi dos primeiros versículos que eu decorei na minha caminhada cristã quando era uma criança. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Inteiramente. Completamente. Sem exceção. O próprio Lucas preserva isto aqui no seu Evangelho. Reparem, nós temos a história de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, mas nós vemos que quando Jesus passa por ele, é Jesus quem o chama. Zaqueu não faz esforço nenhum, não tem nenhum mérito. Jesus toma a iniciativa. E no final do encontro que Cristo teve com Zaqueu, Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa. E mais à frente no versículo nós lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, fica ciente, a salvação é obra de Deus sempre. O homem, eu e tu, não contribuímos em nada para a nossa própria salvação. Deus nos chama, Deus nos salva, Deus nos capacita, e isso é independentemente daquilo que eu e tu fazemos. Nós não temos parte nenhuma na nossa salvação. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, como diz Paulo em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E, meus irmãos, os mortos,
não se salvam a si mesmos, são resgatados. Então, o que significa quando Jesus diz: esforçai-vos por entrar? Bem, significa, irmãos, que a fé verdadeira, e aqui nós devemos começar a olhar para dentro. A fé verdadeira nunca é passiva. Nunca. O esforço não precede, não vem antes da salvação, mas segue a salvação, irmãos. É uma consequência inevitável de quando nós somos salvos. Reparem, Paulo resolve este paradoxo em Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Permitam que vos leia. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, Deus opera, por isso nós nos ocupamos não para ganhar, porque já recebemos. Então o esforço é a marca de quem foi salvo, não o meio para ser salvo. É a marca de quem já foi salvo, pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus. E nós respondemos desta maneira. Então, com isto estabelecido, nós precisamos também perceber o que é que este esforço não é. Porque às vezes, para percebermos o que é que uma coisa é, precisamos primeiramente perceber o que é que esta coisa não é. E este esforço, irmãos, é fácil substituir este esforço genuíno por uma imitação religiosa. E neste contexto Jesus conhecia bem. Ele estava ali a lidar com os judeus, com os fariseus. É fácil substituir este esforço então por uma religião que parece fácil, mas não é. O esforço que Jesus fala não é religioso. E o próprio texto expõe isso com uma clareza conclusiva. Reparem, irmãos, quem é que está do lado de fora quando a porta se fecha nos versos 25 e 26? Não são pagãos indiferentes, não são ateus declarados. São pessoas que seguiram Jesus, que ouviram os seus ensinamentos, que comeram e beberam na sua presença. Comíamos e bebíamos na tua presença, nós lemos. E tu ensinavas nas nossas ruas. Estes homens tinham religião. Tinham proximidade exterior com Jesus. Tinham conhecimento do seu ensino. E ficaram de fora. Na multidão que seguia Cristo, como eu já disse, havia muitos religiosos, talvez a maioria. Judeus que observavam a lei, e digo-vos já, observavam com uma fidelidade que talvez nós não fazemos no sentido das práticas. Frequentavam a sinagoga, conheciam as Escrituras. E Jesus confrontou repetidamente essa religiosidade vazia ao longo do seu ministério. No capítulo 11 de Lucas, ele pronunciou 7 ais sobre os fariseus e os escribas. João Batista, que veio antes de Jesus, já tinha advertido esta mesma multidão. Nós lemos em Lucas 3:8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, meus irmãos, a linhagem não salva. A tradição não salva. A religiosidade não salva. Então, deixa-me dizer-vos o que é o esforço. Jesus explica o que é este esforço no capítulo 9, versículo 23 também de Lucas. Nós lemos: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Nós temos aqui 3 movimentos, irmãos: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Negar, tomar, seguir. Não é autorrealização, é abnegação. Não é Jesus a cumprir os teus planos. É o fim dos teus planos
tal como tu conhecias. Aqui está o esforço. É o combate do arrependimento genuíno. É a luta feroz, agonizante contra o pecado. É a vida que abandona o que antes amava e procura aquilo que antes desprezava. É dar fruto onde antes havia esterilidade. É a transformação que só a graça de Deus pode produzir e que se manifesta numa vida que agora combate para viver para Cristo. Portanto, meus irmãos, este imperativo, esta ordem, este esforço, na prática tem um rosto. E nós aqui precisamos ser bastante concretos. Porque o imperativo de Jesus, esforçai-vos, não é abstrato. Não fica a flutuar algures num ar teológico. Esse esforçar fala a pessoas reais. Por exemplo, e eu aqui quero mencionar, porque nós devemos realmente olhar para nós. Este imperativo fala aos filhos e aos jovens que estão nesta sala. Tu és jovem e cresceste numa família cristã. Há um perigo particular para ti. O perigo de confundir a fé dos teus pais com a tua própria fé. De ter herdado a linhagem sem ter recebido a vida. Repara, de saber responder corretamente a todas as questões da escola dominical, sem nunca teres feito a pergunta que importa. Entrarei eu pela porta estreita? O esforço para ti, jovem e filhos aqui, significa deixar de viver da fé dos teus pais e começar a lutar, a agonizar pela tua própria. Significa que a tua vida tem marcas que não foram herdadas. Que há fruto que nasceu da tua relação pessoal com Cristo. Que lutas contra o pecado, não porque os teus pais observam-te, mas porque o Senhor te transformou. Mas esse esforço também fala aos maridos, fala a nós, maridos. Reparem, Pedro escreve no capítulo 3 da sua primeira carta que o marido deve viver com a sua mulher com sabedoria, dando-lhe honra. Paulo, em Efésios 5, diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Que grande responsabilidade o Senhor delegou nas mãos de cada marido. Então este é o esforço do marido. Não é ser o chefe da família no sentido do poder. Eu mando aqui, eu sou o chefe aqui, toda a gente faz o que eu quero, porque eu sou o chefe desta família. Meus irmãos, esse esforço do marido é ser o servo da família no sentido do sacrifício. É o homem que chega a casa após um dia longo e ainda tem energia para sentar-se com a sua esposa e perguntar: querida, como é que tu estás? É o homem que lidera a sua palavra, lidera a sua família na palavra e na oração. Não porque ele é obrigado, mas porque ele foi transformado. Irmãos, eu sou marido, eu sei que às vezes é agonizante sentar e orar, sentar e ler a palavra. Mas o Senhor Jesus nos demanda este esforço. Ele demanda, ele não pede, ele exige. E se nós somos filhos do reino que passam pela porta estreita, não há opção. Isto é algo que tem que ser visível para mim e para ti. É o homem que pede perdão quando erra, porque a sua fé é real, não é apenas uma fé decorativa, que fica bonito quando nós estamos juntos. Marido, a tua vida em casa é a prova mais honesta de
se tu entraste ou não pela porta estreita. É a prova mais honesta. Não é quando estamos aqui reunidos. É quando estamos ali em casa fechados. Ali nós vemos se já passamos ou não pela porta estreita. Mas este esforço também tem a cara das esposas. Fala às esposas. Provérbios 31, nós bem conhecemos, descreve a mulher virtuosa como não descreve como alguém que é passiva e decorativa, mas é uma ideia que normalmente temos errada, mas as mulheres de Provérbios 31 são descritas como alguém que trabalha, que serve, que cuida, que teme ao Senhor. Nós acabamos de ler sobre a mãe e a avó de Timóteo. Em Tito 2, Paulo diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amar os seus maridos e filhos, a ser sóbrias, a guardar a sua casa. O esforço para a esposa não é a perfeição doméstica, é a vida que serve com alegria, genuína, porque foi transformada pela graça. É a mulher que, no meio das dificuldades normais do dia a dia, do casamento, dos filhos, das pressões da vida, ainda tem Cristo como o centro da sua vida. Que não usa a espiritualidade como arma de controlo, mas como fonte de serviço. Mas reparem, não paro por aqui, peço um bocadinho de paciência, porque nós de facto devemos meditar, é um imperativo, é uma ordem, domina isto tudo. Nós não podemos passar por cima daquilo que o nosso Deus demanda para que nós entremos pela porta estreita. Fala também aos solteiros, sim. Em 1 Coríntios 7, diz que o solteiro tem uma liberdade única para se dedicar inteiramente ao Senhor, sem as divisões que o casamento naturalmente traz. O esforço para o solteiro não é desperdiçar essa liberdade em busca de aprovação de relacionamentos que não honram a Deus, de uma vida construída em torno de si mesmo. O solteiro que entrou pela porta estreita usa a sua liberdade para servir, para crescer, para se dedicar ao reino de Deus com uma intensidade que o casamento naturalmente limita. A sua vida tem direção porque tem um Senhor. Até às viúvas. Lucas preserva a história de Ana, a profetisa que ficou viúva depois de 7 anos de casamento. O esforço para a viúva não é deixar que a perda se torne o centro da sua identidade. É descobrir que Cristo é suficiente. Não apenas no papel, mas na experiência diária de uma vida que continua a lutar, a servir e a dar fruto, mesmo depois de ter perdido tudo que mais amava. Por último, mas não menos importante, esse esforço também fala àqueles que ainda não entraram na porta estreita. Tu que estás aqui nesta manhã, que não tens de facto recebido Cristo como o teu único e suficiente Salvador, que não tens agarrado a graça que Deus tem dispensado. Para ti o esforço começa, antes disso tudo, começa com o reconhecimento honesto de que tu estás do lado de fora. Que a religiosidade que tu tens, seja ela muita ou pouca, não te coloca dentro. Podes vir à nossa igreja, podes estar connosco, podes viver connosco, comer connosco, almoçar connosco, aprender connosco. A religiosidade que tu tens, seja ela muita ou pouca, não te põe dentro do reino de Deus. E deves pensar nisso. Todos devemos pensar nisso. Precisas de entrar. Não continuar a observar de fora. O esforço para ti é o arrependimento genuíno. É virar as costas ao que tu eras, ao que tu fazias e lançar-te inteiramente sobre Cristo. Não porque isso, como eu já disse, te vá dar merecimento para a entrada, não que isto te mereça a entrada, mas porque é assim que se entra com as mãos vazias, sem nada para dar, sem nada para oferecer, apenas com a necessidade de quem sabe que não pode ficar de fora, que já tem a obra toda feita,
Precisas só de colocar a tua fé em Cristo. Não tens de fazer nada. Cristo fez tudo. Nós acabamos de ler que essa salvação é de graça. Não vem de qualquer obra para que ninguém se glorie. A obra total de Cristo. Irmãos, a pergunta que este ponto então coloca a cada um de nós não tem uma resposta fácil. Nós devemos pensar se a nossa vida tem esta luta. Eu não estou a perguntar se tu frequentas a igreja, não estou a perguntar se tu conheces a Bíblia, eu não estou a perguntar se tu cresceste numa família cristã, eu estou a perguntar se a tua vida tem a marca daquilo que só a graça de Deus pode produzir. Tu tens esta marca na tua vida? Tu tens este selo na tua vida? Há pessoas nesta sala que certamente têm tudo o que os homens do versículo 26 tinham. Cresceram na igreja, ouviram os sermões, cantaram os hinos maravilhosamente interpretados pelo nosso irmão Will. Conhecem a linguagem bíblica, mas nunca entraram, nunca passaram pela porta estreita. A porta é estreita porque não cabe tudo lá dentro. Não cabe a presunção de que a salvação é automática por teres nascido numa família cristã. Não cabe a ideia de que frequentar uma igreja é o mesmo que estar no reino. Não cabe a religiosidade exterior que nunca se tornou em fé pessoal. A porta é estreita porque exige que entres tu, não a tua tradição, não a tua família, não o teu histórico religioso. Tu! E quem entra, luta não para merecer a entrada, porque já entrou. E essa entrada transformou tudo. Temos ao longo de várias semanas visto com o pastor Mário o que é que uma vida de um cidadão do reino deve refletir no dia a dia. Nós ouvimos essa ilustração do pastor Mário, acho que foi há 2 semanas, de que no seu leito de morte, o pastor John MacArthur, ali quase a morrer, foi confrontado pelo irmão Paul Washer, a perguntar-lhe como é que está a tua vida espiritual, a perguntar como é que tu estás com Deus. Mas nós temos que ouvir isto e refletir e pensar se de facto nós temos passado pela porta estreita. Não podemos continuar a enganarmos-nos, a enganar os nossos corações, os nossos filhos, porque o que está em causa é onde iremos estar por toda a eternidade. Portanto, a questão não é o que tu sabes sobre a porta. A questão é se já passaste por ela. Se já passaste por ela. Deixa-me rapidamente dar-vos a segunda verdade nesta manhã. Lembro que estamos a ver 3 verdades sobre o reino de Deus para considerar se realmente entrarás nele. A primeira verdade já vimos, só entre quem se esforça. E nós queremos agora ver que a segunda verdade é só entre quem entende a urgência. Só entre quem entende a urgência. Versículo 25 do capítulo 13. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Uau! Reparem que Jesus aqui muda a imagem neste verso 25. No versículo 24, ele falou de uma porta estreita, então, que exige esforço para entrar. Agora, ele fala de uma porta que fecha. E a mudança é significativa. Não estamos apenas a falar, irmãos, da dificuldade de entrar. Estamos a falar do fim, do final da oportunidade de entrar. Acabou, já não há mais oportunidade, já não há mais chances. O dono da casa levanta-se e fecha a porta. Reparem na simplicidade do gesto, irmãos. Não há drama, não há contagem decrescente. Às vezes faço isso lá em casa. Júnior, dádiva, se vocês não vierem 1, 2, 3, paleta. Não há esse tipo de contagem. Não há o último aviso solene. Atenção, este é o último aviso. A porta vai fechar. Quem ainda não entrou, faça favor. Não há nada disso. O dono da casa simplesmente levanta-se e fecha a porta. É um gesto doméstico quase silencioso. E do lado de fora, tudo muda
irreversivelmente. Irreversivelmente. Mas, irmãos, antes de desenvolvermos este versículo, precisamos de regressar ao versículo 22 e perceber uma tensão que não é fácil de ignorar. Como eu disse no início, Jesus caminha calmamente de aldeia em aldeia. Ele ensina, ele conversa, ele responde a perguntas, ele parece não ter pressa aparente no seu passo. E, no entanto, como já vimos, cada passo que ele dá é em direção à cruz. Ele caminha para Jerusalém para ali ser crucificado. Há uma urgência profunda que o ritmo exterior não revela. Mas essa urgência está lá. E é exatamente esta tensão que o texto usa para nos confrontar. Porque nós não somos irmãos, porque nós, melhor dito, nós somos especialistas em confundir o ritmo exterior com a realidade interior. Por exemplo, vemos Jesus andar calmamente e nós pensamos, há tempo. Vemos a nossa vida decorrer normalmente e pensamos, há tempo. Nós acordamos, trabalhamos, comemos, dormimos. O ritmo da vida cotidiana adormece em nós qualquer sentido de urgência. Nós presumimos, nós adiamos, nós fazemos planos. Reparem o livro de Tiago, no capítulo 4, nos versos 13 e 14, confronta esta tendência. Permitam que leia. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece, por instante, e logo se dissipa. Um vapor. É isso que é a nossa vida. E nós tratamos-la, irmãos, como se fosse eterna. Há momentos em que ouvimos uma mensagem que nos toca, vamos a um funeral que nos perturba, há uma doença que aproxima a realidade da morte. Então, nesses momentos, nós consideramos a questão da salvação parece deixar de ser abstrata e torna-se algo pessoal. Mas, de repente, a crise passa. A vida retorna o seu ritmo. E o que foi considerado é posto numa gaveta para ser agarrado, revisitado num outro momento de crise. O pregador em Eclesiastes 9, versículo 12, diz algo perturbador. Ele diz o seguinte: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. De repente, irmãos, a porta fecha de muitas formas. Pode fechar com uma doença que não avisa, com um acidente na estrada numa tarde qualquer, com um diagnóstico que transforma tudo o que era futuro num presente urgente. Pode fechar simplesmente com o endurecimento progressivo de um coração que ouviu tantas vezes e respondeu demasiadas poucas vezes, até que a capacidade de responder foi-se embora silenciosamente. O coração fica cauterizado. Ouvir que é pecador ou não ouvir passa a ser a mesma coisa. A oportunidade passa, o coração fica tão duro que já não chegas lá. O escritor de Hebreus então adverte, irmãos, com uma urgência que o texto de Lucas vai ecoar diretamente. Ele diz: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hoje, não quando for conveniente, não quando a vida estiver organizada. Hoje. Paulo em Coríntios 6, e eu peço-te que reflitas sobre isto. Ele diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia de salvação. Agora, este é o momento, esta é a oportunidade. Porque o dono da casa pode levantar-se a qualquer momento. E esta decisão não é minha, não é tua, nem é de ninguém, é do dono
da casa. A tragédia, irmãos, acontece nos versículos 25 e 26. Quando a porta se fecha, os que ficam de fora batem: Senhor, abre-nos. E invocam o que têm para invocar. Reparem, eles dizem: comíamos, bebíamos na tua presença. Senhor, tu ensinavas nas nossas ruas. A resposta é a mais perturbadora de todo o texto. Não sei, eu não sei de onde sois. Repare, irmãos, não está em causa se Jesus existiu, não está em causa se o ensinamento era verdadeiro, não está em causa se estiveram fisicamente presentes. Tudo isso foi confirmado pelos próprios. Eles comeram, beberam, ouviram. O que está em causa é o reconhecimento. E o reconhecimento nunca aconteceu porque a relação nunca foi real. Havia familiaridade, havia proximidade, havia conhecimento, mas não havia fé genuína. Não havia entrada pelas portas estreitas. Não havia transformação. E agora a porta está fechada. A urgência, meus irmãos, não nasce do medo. Nasce de perceber que o tempo de entrar não é determinado por ti. Não é determinado por nós. O dono da casa decide quando se levanta. E quando ele se levanta, fecha, acabou. Então, o imperativo que nós vimos no início também tem rosto aqui. É uma urgência que não é abstrata e fala aos mesmos que eu mencionei, ao jovem, ao homem, ao crente que vive como se a urgência fosse apenas para os não convertidos, que se tem adormecido na sua própria segurança, que tem famílias, amigos, colegas à sua volta que ainda estão fora e que trata isso com uma indiferença que não combina com quem entrou pela porta estreita. Se tu entraste, a urgência não terminou. Apenas mudou de direção, agora é urgência pelo outro. Mas essa urgência é para ti também, que possas estar aqui pela primeira, segunda, terceira vez que tu ainda não entraste. Talvez estás na nossa igreja porque convidaram-te, por curiosidade, ou às vezes até por educação. A porta está aberta hoje. Este é o momento. A questão não é se tu voltarás para decidir. A questão é se tu decides agora enquanto podes. Irmãos, deixem-me dar-vos uma ilustração que é muito pessoal para mim, mesmo muito pessoal, muito mesmo. Como muitos sabem, muitos de vocês sabem, neste momento a minha mãe está ali no hospital de Santa Maria, numa cama, nem digo a lutar pela vida. A minha mãe está ali à espera da morte. É a morte que a espera. Eu já aceitei esta realidade. Aqui o meu irmão já aceitou esta realidade. Nós já estamos a preparar-nos até para o que aí vem. Desde que Deus me tem dado a oportunidade de estar mais frequentemente com a minha mãe, eu tenho todos os dias falado com ela sobre a urgência da entrada na porta estreita. A minha mãe já veio cá muitas vezes, muitos de vocês a conhecem. A minha mãe veio a Portugal tratar um cancro. Graças a Deus o tratamento correu bem. Ela estava-se a recuperar bem. E eu todos os dias, e isto às vezes até trouxe para mim e para a minha mãe um certo afastamento. Porque eu sempre pedi ao Senhor para me dar uma oportunidade de partilhar o Evangelho com a minha mãe. E o Senhor me tem dado esta oportunidade. E eu tenho, com a minha esposa e com a minha família, tentado sempre confrontar a minha mãe com a verdade das Escrituras. E nós sabemos que a verdade das Escrituras, irmãos, é incómoda. Afasta ou aproxima. E tem trazido um afastamento da minha mãe em relação a mim e a minha família em vários momentos. Porque é o que o Evangelho faz. A minha mãe estava-se a recuperar bem. Até estávamos contentes. Eu até pensava, incrível. Nem parece que ela veio tratar um cancro. Do nada. A minha mãe fez uma viagem a Cabo Verde, tratar umas coisas dela e começou a sentir-se mal ali em Cabo Verde em novembro de 2025. Voltou a Portugal em novembro de 2025. Continuaram as dores quando voltou. No início de dezembro foi hospitalizada no Garcia de Horta, que nós tivemos que levá-la porque não aguentava as dores. De dezembro, hoje estamos em maio. A queda da minha mãe é uma coisa impressionante, fisicamente.
Tanto que, neste momento, ali no hospital onde ela está, a mente dela já não consegue processar, já não consegue entender. Esta oportunidade, nós não sabemos quando é que chega. A porta não fica aberta para sempre. A porta fecha-se um dia e fecha quando tu menos esperas. Porque quem determina é Deus. O tempo é hoje. A pergunta que este ponto deixa é simplesmente devastador. Tu estás à espera de quê? Eu não estou a perguntar se tu acreditas, não estou a perguntar se tu conheces o Evangelho, estou a perguntar se estás a agir de acordo com o que sabes. Mas há pessoas nesta sala que sabem que a porta existe, sabem que a porta fecha, que sabem que precisam de entrar e que continuam à espera de um momento mais conveniente, por uma vida mais organizada, por uma crise suficientemente grande que os force a decidir. Mas o dono da casa não consulta a tua agenda antes de se levantar. Ele não vai ver. Deixa-me ver se este já entrou. A porta está aberta agora. Este é o tempo aceitável. Este é o momento, este é o dia da salvação. Não porque haverá outros momentos, mas porque este é o único momento em que tu podes ter a certeza. E para os que já entraram, a urgência não é apenas tua. Há pessoas à nossa volta, há pessoas à tua volta que ainda estão fora, que ainda presumem que há tempo, que ainda tratam a questão mais importante da eternidade com indiferença de quem pensa que pode decidir amanhã. A porta fecha para elas também. E tu sabes disso. 3 verdades sobre o reino de Deus para considerar se realmente entrarás nele. Só entra quem se esforça, só entra quem entende a urgência. E permitam-me só terminar. Só entra quem vem pela graça. Versos 27 a 30, mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Mas vós, lançados fora, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Irmão, Jesus termina esta cena, termina com uma cena que devia ter sido impensável para os seus ouvintes. Mas antes de chegarmos aí à cena final, rapidamente, nós precisamos ver aqui no verso 27. Porque é aqui que Jesus anuncia as palavras talvez mais perturbadoras do texto. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Reparem, irmãos, em quem recebe esta sentença. Não são ateus, não são pagãos declarados, são pessoas que comeram e beberam com Jesus, que ouviram os seus ensinamentos pelas ruas, que evocaram a sua proximidade como título de entrega, e Jesus chama-lhes praticantes da iniquidade. Significa, irmãos, essa palavra no seu original, injustiça, maldade, vida contrária à vontade de Deus. E Jesus aplica aos religiosos que pensavam estar dentro. Porque a religiosidade exterior, sem transformação interior, irmãos, não é neutralidade, é iniquidade com roupagem religiosa. É aqui que o texto atinge o seu momento mais devastador para os ouvintes de Jesus. A maior humilhação possível. Reparem, os versos 28 e 29 descrevem uma cena que devia ter sido literalmente impensável para qualquer judeu do primeiro século. Diz que ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Jesus, irmãos, não escolhe estes nomes por acaso. Escolhe precisamente os nomes que os seus ouvintes, reparem, consideravam como a sua garantia. É como se esses nomes, porque eu sou filho daquele, filho daquele, filho daquele, eu tenho passaporte para entrar no céu. É a minha garantia de salvação. A expectativa messiânica judaica era clara. Quando o Messias viesse, eles disseram toda a nação seria salva. Não um remanescente, não uma maioria, toda a nação. Era o que eles esperavam. A nação inteira. Então, para eles, ser filho de Abraão era ser automaticamente herdeiro das promessas. A descendência garantia a entrada. João, em Lucas 3, já tinha confrontado diretamente esta ideia.
A descendência não salva. A pertença religiosa não salva. O nome não salva. E agora Jesus usa os próprios nomes que invocavam, que essa gente invocava como garantia, e transforma estes nomes em acusação contra eles. Abraão está dentro do reino, Isaac está, Jacó está, todos os profetas estão dentro. Tudo o que eles invocavam como um título está dentro, está do lado de dentro da porta. Mas eles estão do lado errado, estão do lado de fora. Não há humilhação maior dentro do horizonte mental de um judeu desse tempo. A sua identidade inteira estava construída sobre a pertença ao povo de Abraão, e Jesus diz que Abraão está dentro enquanto eles ficam de fora. E porquê que os patriarcas entram? Aqui está a questão central que o texto nos coloca, irmão. Porquê que Abraão, Isaac, Jacó e os profetas entram? Eles não entram por ser judeus. Não entram pela sua linhagem. Eles não entram pelo seu ofício religioso. Eles entraram pela graça recebida através da fé. Reparem, Paulo em Romanos 4, nos versos 2 e 3, diz o seguinte: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que é que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Irmãos, Abraão creu, ele não observou, não acumulou méritos, ele creu. E essa fé precedeu tudo o resto. Precedeu a circuncisão, precedeu a lei, precedeu qualquer estrutura religiosa. Os profetas foram perseguidos, sofreram, alguns deles até foram mortos. A sua fé custou-lhes algo real e visível. Tinha a luta. Era consequência de uma graça recebida que transformou tudo. E é exatamente isso que os distingue dos que ficam de fora. Não o conhecimento, não a proximidade, não a tradição, a graça recebida por fé genuína que produziu transformação real. E agora chega a inversão que ninguém esperava. A pessoa, quando fez aquela pergunta, sabem quando fazemos uma pergunta a alguém que nós dizemos: epá, eu não devia ter feito essa pergunta. Eu acredito que é o que a pessoa estava a pensar, porque agora, nesta pergunta, há esta densidade toda e agora chega uma inversão que ninguém esperava. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa do Reino de Deus. De todas as direções, de todos os povos, de todas as culturas, pessoas que os religiosos de Israel nunca teriam colocado na lista de convocados, gentios, estrangeiros, pessoas sem linhagem, sem tradição, sem nome para invocar, e sentam-se ali à mesa. A imagem do banquete, irmãos, não é decorativa. Reparem, no mundo antigo, e especialmente na cultura judaica, a mesa era o lugar de comunhão mais íntima. Sentar-se à mesa com alguém era partilhar a sua vida. Aqui, sentar-se à mesa no reino de Deus é a imagem da comunhão eterna e plena com o próprio Deus. Os que nunca foram esperados sentar-se, os que sempre presumiram ter lugar, ficaram de fora. E Jesus fecha então com uma declaração que inverte tudo. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Esta inversão não é arbitrária. Não é Deus a ser imprevisível porque sim, porque lhe apetece. Reparem, irmãos, é a consequência inevitável de um reino que funciona por graça e não por mérito. Num reino de graça, quem vem com as mãos cheias de títulos religiosos não tem espaço para receber. Eu lembro-me um dia ia ver uma pregação de um homem qualquer, só a apresentação do homem, eu já vou em 50 minutos de pregação. Esse homem, os 50 minutos era só para apresentar os títulos que ele tinha. Tinha todos os títulos que vocês podem imaginar: pastor, discípulo, pregador, profeta, tudo. Não é isto que nos aproxima do reino da graça. Quem vem, vem com as mãos vazias, sem nada, para receber aquilo que já foi conquistado pela graça. Os primeiros presumiram que entrariam. Os últimos receberam. Jesus salva. E aqui nós precisamos dizer algo com clareza. Esta inversão acontece porque Cristo salva.
não a linhagem, não a tradição, não a religião. E eu repito isto muitas vezes, porque é isto que muitas vezes está na nossa mente. Não a proximidade exterior, apenas Cristo. Só Jesus salva. Só Cristo salva. Irmãos, os que vêm do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, veio porque alguém foi ter com eles, com o Evangelho de Cristo. Vêm porque ouviram e responderam com fé. Vêm com as mãos vazias e são recebidos à mesa. E os que ficam de fora, ficam não porque Deus os rejeitou arbitrariamente, ficam porque, apesar de toda a proximidade, nunca fizeram a travessia. Nunca passaram da observação exterior para a fé pessoal. Nunca vieram pela graça, vieram pelo mérito. E o mérito não tem as chaves da porta. A graça abre sempre. Apenas a graça. Então, considera o teu coração nesta manhã. A pergunta que este ponto deixa é mais importante, talvez, de todo o sermão. Tu vieste pela graça ou vieste pelo mérito? Eu não estou a perguntar se tu és religioso. Eu não estou a perguntar se tu tens anos na igreja. Estou a perguntar com o que é que tu tens vindo a Deus. Com as mãos cheias destes títulos ou com as mãos vazias de quem sabe que sem Cristo não há entrada possível. Porque a porta estreita não tem espaço para isto. Tem espaço para pessoas que reconhecem que precisam de graça. Irmãos, nós chegamos ao fim deste texto e não nos deixa confortáveis. Nós vimos 3 verdades sobre o reino de Deus para considerar se tu entrarás nele. Nós vimos essas 3 verdades que Jesus pronunciou a uma multidão religiosa próxima, aparentemente interessada, uma multidão que a sua proximidade pensava que a sua proximidade era suficiente, que a sua linhagem era suficiente, que o seu conhecimento era suficiente. Mas nós vemos que só Cristo é suficiente. 3 verdades, irmãos, uma porta, uma decisão. O que é que tu irás fazer nesta manhã? Vem com as mãos vazias, é a única forma de entrar. Para os que já entraram, que este texto não nos deixe confortáveis na nossa segurança. Há um esforço, há uma luta diária, há um agonizar contra o pecado. Há uma responsabilidade de levar esta palavra aos outros que ainda não conhecem. Tu que não estás em Cristo, a porta fecha e fecha quando menos esperas. O que é que tu irás fazer nesta manhã? Vem a Cristo, recebe esta graça que Ele te dá. Que Cristo põe a tua fé em Cristo e que Ele te salve e que Ele te dê a garantia que um dia estarás no seu reino. Vamos orar. Senhor, obrigado por este texto que não nos deixa onde estávamos. Obrigado por uma porta que ainda está aberta. Obrigado pela graça que nos alcança exatamente onde mérito nenhum chega. Para os que nunca entraram, que este texto seja um momento em que param de observar e entram. E para os que já entraram, Senhor, que nunca percam a consciência do peso do que está em jogo para os que ainda estão fora. Ó Senhor, traz salvação no nosso meio. Traz glória ao Teu nome. Te rogamos em nome de Jesus. Amém.